Mães, vocês são mulheres virtuosas, escolhidas e amadas. Colo para ser abrigo, torce pelos seus filhos. Amor incondicional, que ensina o poder da oração em meio às aflições. Mães, vocês são calmaria nos dias de tempestades, aquelas que transformam a choro em alegria e tristeza em felicidade, aquelas que transformam a casa em lar, um lugar de paz para sua família repousar. Mães que amam além do pensar, tem o beijinho que sara e o carinho que consola. Tens a esperança no olhar e um amor que não acaba. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres deste mundo. Vocês são vitoriosas, mulheres. Graça e paz, boa noite a todos, bom dia, ou a qualquer hora, boa tarde. Quem for assistir, sejam bem-vindos a mais um programa Missão em Portugal. É uma missão que está situada em uma ilha, e dessa ilha está transmitindo para outros países, e é através da rádio e TV Evangelizando Nações. Você poderá entrar no site tvevangelizandonacões.com.pt e assistir a live ou assistir os vídeos pela YouTube ou por outra que seja mais conveniente e fácil para si. Sejam todos bem-vindos, e aqui fala a missionária Iraci Teles dos Açores. São as ilhas do meio do Oceano Atlântico, tão longe, considerado como o fim do mundo, mas estamos tão pertinho. Eu posso falar e vocês podem me ouvir, e se vocês quiserem falar comigo, entre em contato com a rádio e pega o meu número e fala diretamente através do WhatsApp, não paga nada. E você poderá mandar uma mensagem, se quiser até mandar uma música, dizer, olha, eu canto a música X e mandar uma gravação, é bem-vindo. Nós estamos com este programa para poder dar também oportunidade às pessoas e o evangelho ser levado a lugares diferentes, longínquos, lugares onde nós não podemos ir. Para mim é um prazer poder falar da palavra de Deus e poder estar com essa missão de transmitir o evangelho através da rádio. Que Deus abençoe essa programação e abençoe também a rádio, as pessoas que estão por trás disso, que estão preparando, os administradores e todos aqueles que podem contribuir, que a sua contribuição é muito bem-vinda, porque a obra é do Senhor, e a sua contribuição também vai fazer com que o evangelho vá mais longe, que é o nosso objetivo, é que abranja mais lugares para que o evangelho seja pregado, concluído a obra que Deus quer aqui na terra. Eu vou orar pedindo a Deus a direção para esse momento. Pai querido, obrigada, Senhor, por a tua palavra, pela tua vontade, ó Deus, que é de nós pregarmos a tua palavra, é o cumprir o teu ID. Fica conosco, Senhor, neste momento que estamos aqui para poder levar as boas novas de salvação. Que o Senhor possa estar direcionando, dirigindo e fortalecendo a cada ouvinte que vai ouvir esta palavra. E se tem algum problema, coloque diante de Deus, que o Senhor está pronto para resolver. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E eu entrego a sua necessidade nas mãos do Senhor. Se é de cura, que o Senhor possa levar a cura, a libertação, que o Senhor possa tratar de alguma situação que possa estar acontecendo. Mas eu vos digo, nada pode impedir de estar na presença do Senhor. Faça um esforço e participe, assista e partilhe esta mensagem, porque esta mensagem é muito especial. É uma mensagem que vem de encontro às nossas necessidades hoje, e também como eu vou falar de uma mulher que também
nós sabemos que a mulher tem um papel muito importante. E como aproxima o Dia das Mães, o Dia das Mães Internacionais, porque o nacional aqui já teve e foi comemorado, nós estamos também nessa semana para dizer para as mães que o Senhor deu esse ministério de ser mãe, de poder cuidar dos filhos, de ser dona de casa, da mulher, a importância que Deus tem para, com esse trabalho e para que cada uma desempenhe segundo a vontade de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma e a cada mulher também, a cada mãe e cada filho. Nós oramos e agradecemos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler a palavra que se encontra em João capítulo 4, que o tema na minha Bíblia aqui diz: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que o João. Embora não fosse Jesus quem o batizasse, mas o seu discípulo. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó deram ao filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe daria não teria pedido a ele que lhe desse água viva. Disse a mulher: o homem não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gados? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. É uma história muito interessante, né? É a história da mulher samaritana, o encontro que ela teve com uma pessoa desconhecida, porque ela não estava sabendo quem era aquele homem, mas pela conversa, por isso que eu digo, a comunicação é muito importante. Através da comunicação, ela pôde descobrir algo daquele homem, e aquele homem também descobrir quem era aquela mulher. Então nós devemos comunicar para nós também descobrirmos
qual é a vontade de Deus para nós, assim, Deus também tem para nós algo, mas nós precisamos de descobrir, de ir atrás, e às vezes até de pesquisar. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, mas antes de falar, ouvir esta música, e depois da música nós vamos citar são cinco ensinamentos que transformadores da história da mulher samaritana. Qual mulher samaritana eu buscava por algo que não satisfaz? Ouvi então que Cristo disse: bebei de mim e achareis a paz. A minha alma, Senhor, entrego, meu sedento ser vem saciar. Pão celeste dá-me até não mais querer. Vem, Senhor, minha vida completar. Há milhões que neste mundo procuraram prazeres que não têm valor e desconhecem o tesouro que encontrei em Cristo meu Senhor. A minha alma, Senhor, entrego. Vem sedento ser, vem saciar. Pão celeste dá-me até não mais querer. Vem, Senhor, minha vida completar. Se neste mundo não te traz alegria e vive sem satisfação, o meu Senhor há de salvar-te, pedindo a Ele humilde em oração. A minha alma, Senhor, entrego. Vem sedento ser, vem saciar. Pão celeste dá-me até não mais querer. Vem, Senhor, minha vida completar. 5 ensinamentos. Nós vamos tratar daquilo que nós tiramos proveito desse texto, do texto da pregação de João, de 4 até o 30. Eu não li até o 30, mas é até o 30, né? Eu li até o 16, né? 16, né? Foi até o 14. Então, nós sabemos que esse texto é um texto prolongado, longo, mas eu vou abreviar, não vou falar tudo. Mas eu quero frisar aqui o versículo 14, que foi o último. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele fonte de água que salte para a vida eterna. Deus estava falando de algo espiritual, só que a mulher não estava preparada, como nós hoje também não temos. Deus fala e nós ficamos querendo saber o que é, o que significa, o que foi que Deus falou. É a mesma coisa, aquela mulher também não entendia isso.
porque para entender a palavra, nós precisamos de estar ligado com Deus, e como a situação dela era diferente, como não é também de hoje. Então nós temos um propósito dentro desse texto aqui sobre a mulher samaritana. O propósito devocional e evangelístico é manter como o encontro de Jesus com a mulher samaritana revela a compaixão divina, o poder do perdão e a nova vida que brota da graça de Deus. Então, eu vou tornar a repetir esse propósito. Qual é o propósito de nós estarmos querendo descobrir e vasculhar esse texto para apanhar algo para nós hoje, para poder pôr em prática hoje? Os ensinamentos. O propósito do ensinamento devocional e evangelístico mostra que, como Jesus com a mulher samaritana revela a compaixão divina, o poder do perdão e a nova vida que brota da graça de Deus, né? Então nós vamos começar aqui com a introdução do tema, né? A cena é simples. Uma mulher cansada veio ao poço buscar água. No entanto, não imaginava que aquele, né, seria o dia mais marcante da sua história. E ela, né, ficou impressionada. O que começou como uma conversa, como terminou com uma transformação profética. Então, em uma conversa que ela teve, aquela conversa foi transformada. Então, nós sabemos aqui que o poder de Deus, onde Ele passa, onde Ele está, muda as coisas. Uma conversa com Deus faz uma transformação. Então, por isso que eu nunca quero deixar de falar da palavra de Deus, porque eu sei que ela é poderosa. É esse poder que tem de transformação que nós devemos divulgar, falar. A mulher samaritana representa humanidade sedenta, pessoa que busca saciar a alma com o que não pode preencher. Ela carrega o peso da rejeição, das culpas e das tentativas frustradas de ser feliz. Mas quando Jesus se aproxima, tudo muda. Cristo não apenas oferece água, mas revela uma fonte inesgotável de vida. Ele mostra que o amor de Deus é capaz de atravessar a fronteira, quebrar preconceitos e curar corações feridos. Olha só aonde nós devemos procurar a nossa cura para as nossas feridas, para a nossa alma. E muita gente está com doenças por causa de feridas, porque precisa ser curado da alma, e aí vem aquela doença que chama depressão, porque a pessoa fica guardando dentro dela algum rancor, alguma amargura, ressentimento, e assim continua cada vez ficando mais doente, porque não procura o remédio certo, na farmácia certa, a medicina certa. Esta medicina para curar esta doença que se chama depressão, ela está na Bíblia. E aqui com a mulher samaritana é um exemplo disso, né? Que Cristo apenas oferece água, mas revela uma fonte inesgotável de vida. Ele mostra que o amor de Deus é capaz de atravessar fronteiras, quebrar preconceitos e curar corações feridos. Olha só o que Deus mostrou e demonstrou para aquela mulher que precisava tanto de algo diferente, que ela procurava, mas ela não encontrava, porque ela estava procurando em fontes diferentes.
E nós também vamos procurar a nossa fonte, às vezes, em lugar diferente. Hoje em dia também é a mesma coisa. Na mensagem de hoje, quero partilhar 5 ensinamentos transformadores sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Verdades que continuam a revelar vidas até hoje. Então, aquele evento, aquela conversa, à beira daquele poço, o homem, Jesus e aquela mulher, ele até hoje serve de ensinamento para nós. Ficou bem marcante e nós devemos tomar isso por exemplos, né, para a nossa vida. E primeiro, Jesus se aproximou de quem o mundo ignora, né? O versículo 7, né? O mundo ignora. Como assim? Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus, dá-me de beber, né? No versículo 7. A mulher veio tirar água e ele disse, vou aproveitar que ela está tirando e eu vou pedir para ela me dar de beber, porque Jesus também tinha sede. Mas só que Jesus queria dialogar com aquela mulher. Ele queria aproveitar aquela oportunidade daquela mulher estar ali tirando água para ele falar de algo que só ele tem. A água viva, a água da vida eterna. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Jesus deu esse exemplo, é um exemplo evangelístico, é uma mensagem evangelística. A mulher samaritana era desprezada por sua origem e seu passado. Mas Jesus atravessou o território da rejeição para encontrá-la. O amor de Cristo não conhece limite geográfico, nem barreiras culturais. Olha só como o amor de Deus é grande, né? O segundo, ele escolheu se aproximar dela intencionalmente. Não foi coincidência, foi propósito. Jesus vai onde os outros evitam ir, porque a graça sempre caminha na direção dos esquecidos. Graças a Deus que tem a graça de Deus, né? Para lembrar dos esquecidos. Terceiro ponto, e terceira coisa, ela foi o poço para fugir das pessoas, mas o próprio Deus foi ao encontro dela. A solidão se tornou cenário da salvação. Muitas das vezes as pessoas querem fugir, querem se esconder, né? Tá com problema, não quer que ninguém fique nem perto, não quer nem sequer ouvir ninguém. Mas olha, Jesus foi exatamente a pessoa que estava precisando de ouvir. Ela talvez já estava farta de ouvir tantas outras coisas, mas ela ouviu Jesus, porque ela viu em Jesus algo diferente. Ela até fez perguntas porque ela viu que homem diferente é esse, só pode ser o Messias, ou pode ser um profeta. E ela deduziu algumas características que Jesus tem. Ele foi ao poço para fugir das pessoas. Olha só, ela queria se esconder e foi ao poço tirar água. E Jesus também queria fugir das pessoas, mas o próprio Deus foi ao encontro dela. A solidão se tornou cenário de salvação. Graças a Deus, né? Os dois procuraram um lugar onde que eles poderiam estar sós para poder falar e conversar e mostrar algo espiritual que ela não conhecia. E ela foi em um local onde que todos tem acesso de ir, e ela também tinha, mas ela procurou um horário que não tinha ninguém, para ela se sentir ali sozinha, mas só que foi alguém ter com ela, foi Jesus. E Jesus está sempre conosco quando nós nos sentimos sozinhos, não é? Quando nós queremos às vezes nos isolar,
isolar, Jesus está conosco, ele nos procura, ele vai ao nosso encontro. Graças a Deus por isso. O quarto ponto, Jesus mostra que ninguém é invisível para Deus. Aquilo que o mundo ignora, o céu valoriza. Então, se nós somos ignorados neste mundo, não somos entendidos, só somos acusados, injuriados, não é? Caluniados às vezes, Jesus, ele valoriza, os céus valoriza, ele não ignora. Então, nós devemos procurar exatamente esses que podem nos ajudar, porque não nos ignora, ele valoriza quem somos, porque Jesus quer, ele vê, a pessoa, é o coração, ele trabalha com pessoas, com vidas, com almas, com corações, com sentimentos, não é? Então ele ali estava sendo a oportunidade de Jesus encontrar com aquela mulher naquela situação, e muitas outras mulheres também deveriam estar em situações parecidas com a dela, mas a dela estava sendo exposta, porque ela estava em um lugar onde que todos poderiam também estar ali e ir ali. E outros já tinham ido ali, porque era um poço onde as pessoas iam para pegar água para beber. Então, existem lugares onde todos têm oportunidade de ir para encontrar Jesus. Jesus está em todo lugar, mas Jesus foi ter com ela no poço. Jesus poderia ter ido ficar com os discípulos ou em outro lugar, mas aquela hora era a hora oportuna que Jesus teve de encontrar aquela mulher. Então, o amor de Cristo é ativo. Ele se move em direção aos feridos, fala com os rejeitados, transforma quem o mundo descartou. Então, aqueles que estão menosprezados, eu tive vendo um vídeo de uma senhora que o próprio filho descartou ela, disse que ela não era a mãe dele mais, que ela estava muito velha, que ela não prestava mais. E ele ignorou aquela senhora, e ele menosprezou. Ele disse que levava para um lar, mas ele não levou para o lar. Ele mentiu, ele traiu ela, ele não considerou, ele não respeitou, ele não honrou ela como mãe e como mulher. Então, existe muito isso. As pessoas, às vezes, não têm honra, né? São desonradas. Umas procuram isso, e outras porque é mal vista pelos olhos das pessoas, e umas são mal vistas pelos olhos dos próprios filhos. Então, como hoje eu vou falar de mulher, eu lembrei desse vídeo que eu assisti, né? Como um filho pode menosprezar uma mãe, como um homem pode desprezar uma mulher, não valorizar o valor que a mulher tem, né? Não valorizar o valor de mãe, o papel que ela tem, o ministério que ela tem, o chamado que ela tem de ser mãe, de ser mulher. Deus não fez a mulher somente para ela, às vezes, ser bonita, o homem olhar para ela. Tem umas que têm o corpo muito bonito e é encantadora. Deus não fez isso para os homens ficarem encantados com as mulheres. Deus fez a mulher com um objetivo, com uma missão. E essa mulher aqui, ela teve a sua missão evangelística, né? E o segundo ponto diz: Jesus conhece o nosso passado, mas não desiste de nós. O versículo 18. Jesus não desiste de nós. Ele quer estar sempre ao nosso lado, né? Aqui diz: de fato que você já teve 5, né? E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você achou em dizer, né, a verdade? Então, quer dizer, ela falou assim, mas eu nunca fui deparada com isso. Mas Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece o que você
faz o que você pensa e ele valoriza quem você é pela a forma como ele tem tem feito as mulheres e tem chamado as mulheres para fazer a obra de Deus. Às vezes a obra que a mulher faz, ela é um pouco abafada, ela às vezes não é vista, mas se for o homem, talvez o homem é mais visto, mas isso não importa. Ali aquela mulher, ela estava desempenhando um papel, ela estava tirando água, e muitas pessoas ali talvez bebeu daquela água que ela tirou, que acho que aquilo não foi só para ela, eu creio, mas naquela missão que ela estava, daquele serviço que ela estava, ela teve ali uma oportunidade muito grande, uma oportunidade transformadora. Pois é, que bênção, né? Eu fico maravilhado com o testemunho dela, porque aí ele diz aqui, fala que a verdade, que ela ficou encabulada, encantada, porque como é que ele sabia da vida dela, se era a primeira vez que eles estavam conversando. Mas isso é para mostrar que Deus sabe de tudo que nós fazemos, Deus sabe de quem somos, como nós somos, porque foi Ele que nos fez. Nós somos deles e nós pertencemos a Deus, e Deus pertence àqueles que são escolhidos dele, né? Então aqui o ponto 1 diz: Jesus revela a história da mulher sem julgá-la, apenas para mostrar que a verdade é o primeiro passo da cura. Deus não cura o que fingimos que está bem. Deus não cura. Se a pessoa disser, não, está doente, mas a pessoa diz, não, eu estou bem. Então é porque ele não está assumindo o que ele é, o que ele tem, e está deixando de receber aquilo que Deus tem. Porque se nós fingimos, se nós enganamos, nós não vamos receber de Deus, porque Deus é a verdade. Ele trouxe a verdade para aquela mulher. Então a verdade às vezes leva tempo para a gente descobrir, né? Às vezes a verdade está tão próxima de nós, mas nós não enxergamos a verdade. Às vezes continuamos no engano, na mentira, sendo enganado, porque não procuramos a verdade. Ela expôs com ternura. Em vez de condenação, ela encontrou compaixão. Olha só. Em vez dele condenar aquela mulher, ele teve compaixão. Cristo não veio para acusar, mas para libertar. Então, esse é um tema de pregação, que Jesus veio para libertar. Só nesse versículo aqui, nós podemos ver outros, não é, que estão conectados com ele, e podemos tirar daqui uma grande mensagem, né? Ela expôs com ternura, olha só, em vez de condenação, ela encontrou compaixão. Cristo não veio para acusar, mas para, né, salvar, para libertar, né? Nada escapa dos olhos de Deus. Ele vê o que escondemos, conhece o que nos fere. Mesmo assim, ele estende a sua mão. Ele vive com a mão estendida para aqueles que querem receber dele algo, né? Daquilo que ele tem, que só ele tem. A vida eterna é ele que tem, é ele que conduz a vida eterna. O amor de Jesus é lúcido. Ele não ignora o pecado, mas confronta com a graça. Ele nos aceita como estamos, mas nunca nos deixa como estamos. Há mudança. Podemos estar num estado, mas quando Jesus passa, ou Jesus fala, a voz dele transforma. Aonde ele passa, o lugar fica leve, fica limpo, fica um ambiente diferente, né? Deus não desiste de quem tem história. Ele entra nela,
reescreve as páginas e transforma vergonha em testemunho. Olha só, Jesus transforma vergonha em testemunho. Que maravilha, não é? Então, a gente saber disso é muito bom, nós conhecermos a palavra para a gente descobrir até quem somos, o que nós estamos fazendo, não é? O que nós estamos fazendo para poder agradar a Deus? Será se estamos buscando a Deus? Será se o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus? Né? E nós ficamos às vezes perguntando. Jesus sacia a sede. Nenhum outro pode saciar. É o versículo 14. Ninguém pode saciar a sede, né? A não ser Jesus, né? O versículo 14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que profundidade, que palavra maravilhosa é esta. É uma palavra que nos levanta, nos dá ânimo, né? É a palavra de Deus. Nós às vezes ouvimos tanta coisa que nos desanima, mas Jesus não. A palavra dele nos traz ânimo, né? E a mulher procurava apenas água para o corpo, mas Jesus ofereceu água para o coração. Ela sempre responde à necessidade mais profunda. A fonte que ele, né, tinha não era qualquer fonte. Ele prometeu, ele fez uma promessa, né? A promessa foi que ele prometeu o Espírito Santo, que ali ele não era só ele. A fonte que ele prometeu era o Espírito Santo. Quer dizer, que não era só ele que estava representando essa fonte, mas que passa a jorrar dentro de todo aquele que crê. É uma vida nova, fluindo por dentro e por fora. E é isso que faz isso por dentro e por fora, é o Espírito Santo. Quem beber dessa água não vive mais carregando atrás do que não satisfaz. Os vazios existem e tornam oportunidade para experimentar a plenitude do Espírito Santo. Só Cristo pode preencher o que o mundo deixa vazio. Dinheiro, prazeres ou pessoas não sacia. Apenas a presença de Deus satisfaz a alma. Jesus não oferece um gole passageiro. Ele faz nascer uma fonte eterna dentro de quem o recebe. O quinto ponto, que eram 5, nós estamos no último, é: Jesus transforma pecadores em mensagem, no 28 e 29, em mensageiros. Ele transforma um pecador em um mensageiro. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela ficou transtornada com as palavras que Jesus disse. A mulher que antes se escondia, agora testemunha o encontro que Cristo devolveu-lhe a voz, a coragem e a dignidade. Ele trocou o medo pela fé. O mesmo poço onde se escondia tornou-se o ponto de partida de sua missão. Quando o coração é alcançado, a boca se abre para falar. Foi o que aconteceu com ela. Ela tornou-se uma evangelista, pregadora da palavra. O cântaro deixado representa o passado abandonado.
O que antes simbolizava esforço e carência, agora é deixado, porque a sede foi saciada. Ela já nem precisava do cântaro para encher de água, porque ela ficou saciada. Quem é transformado não consegue guardar o que viveu. Verdadeiro encontro com Jesus gera testemunho natural, espontâneo e contagiante. Agora que salva, também envia. Jesus transforma os que caíram em proclamares as boas novas. Jesus transforma aqueles o que caíram em proclamar boas novas. Aquela pessoa estava caído lá no chão, Jesus levantou e ele vai proclamar as boas novas. E o quinto ponto mesmo, que aquele era o quarto, Jesus ensina o caminho da verdadeira adoração no versículo 24. É um versículo que eu gosto muito de ler. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. A mulher buscava o lugar certo para adorar, mas Jesus mostrou que Deus procura o coração certo. A adoração não é geográfica, ela é espiritual. Adorar em espírito é viver conectado com Deus, movido pela sinceridade e pelo arrependimento. Não é rito, é relacionamento. Adorar em verdade é viver coerente com a palavra. Não se trata apenas de cântico, mas de caráter, obediência e entrega. Jesus nos convida a um estilo de vida adoradores, onde o Espírito habita, o culto nunca termina. Quem conhece a fonte não adora por obrigação, mas por gratidão. A verdadeira adoração é fruto da transformação interior. E agora vamos concluir. Conclusão dessa meditação, dessa pregação, usando esse tema sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A mulher foi ao poço em busca de água, mas encontrou Cristo que sacia. Foi buscar um alívio temporário e descobriu a vida eterna. Assim também é conosco. Jesus se revela nas horas de cansaço, mas nas feridas escondidas, nas buscas frustradas. Ele se assenta junto ao poço da nossa história e nos convida a beber da sua graça. Ele ainda fala: dá-me de beber, não porque precise de algo, mas porque quer nos dar tudo, seu perdão, seu espírito e sua vida. Se hoje você está cansado, ferido ou vazio, ouça a voz de Jesus. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Medite nesta palavra, uma palavra transformadora, que muda a coisa material para o espiritual. A luz abriu a fonte, a graça continua fluindo. E quem se aproxima de Jesus nunca mais volta com o cântaro vazio. Ele enche a vida da pessoa, não é somente um objeto que ele enche, mas a pessoa nem precisa do objeto, porque o objeto torna-se nós mesmos. Aquela mulher tornou-se aquele objeto que Jesus o encheu de água, de palavra de vida eterna. Então esta é uma mensagem poderosa, uma mensagem evangelística, e é um exemplo de uma mulher que deu o seu testemunho para um exemplo de hoje nós sermos como ela, darmos o testemunho daquilo que vimos e ouvimos de Jesus. Não ficamos parados
né, em cima apenas de uma palavra, mas vamos remoer a palavra para que ela desça e ela brote e ela dê fruto. Então vamos ser como a mulher samaritana. Como a música primeira que eu até já cantei, né, sobre a mulher samaritana. E agora eu vou cantar uma música para oferecer às mães, que é o dia da mãe, né? Então nós vamos oferecer uma música que é para todas as mães, né, que não seja, né, como mulher samaritana, mas ou que seja como ela, mas transformada, uma que já se sentiu transformada. A música que eu vou cantar para oferecer às mães diz o seguinte: o amor de mãe. Eu amo muito a mamãe, a minha mãezinha querida. Abaixo de Deus nesta vida, mamãe é tudo pra mim. Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar. Jesus me prepara para os céus, mamãe me educa no lar. Mamãe sofreu muito por mim, mas Jesus sofreu muito mais, derramando seu sangue por fim. Mamãe é tudo na vida. Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar. Jesus me prepara para os céus, mamãe me educa no lar. Então nós sabemos o papel da mulher, não é? E o papel da mãe, né? No caso dela, foi o papel da mulher que nós comentamos, e agora estamos valorizando a mulher que é mãe, né? Então, nós temos uma música que fala que para aquelas que já perderam as suas mães, que não têm, não é? Nós temos uma música que também ela fala que da mãe que nós um dia teremos e vamos encontrar com ela no céu, não é? Essa mãe que vamos encontrar no céu é uma música que diz que nós vamos encontrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos entes queridos, né? E eu gostaria também de fazer um encerramento oferecendo às mães essa música que eu gosto muito dela. Ela mexe muito comigo, as lembranças. Às vezes nós ficamos lembrando, no meu caso, que eu não tenho mãe, a minha já está falecida, e muita gente que perderam as mães, né? Essa música fala exatamente sobre isso. Que saudades que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos uma viva esperança de revê-lo novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos.
amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Então essa é a nossa esperança que temos. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma esperança ainda de encontrar aqueles que foram antes de nós, que foram primeiro, que estão descansando, para nós poder contemplar aquilo que realmente eles fizeram aqui na terra, poder estarmos com eles, ó Deus, juntamente com os anjos, se alegrando. Obrigada, Senhor, por essa esperança que Tu nos dá. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque Tu dá palavra para nós e nos sustenta, nos anima, nos refina, nos prepara. Prepara-nos, ó Pai, para estarmos contigo para a eternidade. Ultimamente nós falamos muito eternidade. Deus tem me tocado para falar muito sobre eternidade, sobre a volta de Cristo. E nós estamos aqui, ó Pai, orando a Ti, pedindo que Tu nos prepare. Prepara a minha vida, Pai, para poder encontrar com os meus, encontrar com aqueles que já foram, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos que já foram, Pai. Ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Gratidão por tudo, Senhor, pelo Teu cuidado, por tudo que Tens feito, ó Deus, na minha vida, por tudo que Tu tens feito na vida daqueles que se dedicam à Tua palavra, à pregação, a se dedicar a fazer a obra Tua, Pai. Obrigada, porque Tu tens levantado pessoas para poder fazer a obra. Obrigada, Senhor, porque Tu deste o dom e o talento ao diretor dessa rádio para poder transmitir isso, Pai, para outros lugares. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém.